Aqui no canal nós estamos trabalhando com você várias questões da vida. São questões que realmente são muito importantes para cada um de nós. Tanto é assim que as pessoas fazem perguntas constantemente sobre isso. Perguntas do tipo, por exemplo, por que sofremos? Ou o que é o sofrimento? Ou como alcançar a felicidade? Então, são questões que o ser humano vem perguntando a outras pessoas há milênios. A psicologia tem procurado nos ajudar nessa direção, assim como a filosofia, e também aquilo que nós entendemos por religião. Tudo isso tem procurado nos ajudar na resposta ou na solução dessas questões. O que é o sofrimento? Por que sofremos? Como alcançar a felicidade? Nós fazemos essas perguntas porque, basicamente, estamos vivendo uma vida confusa, desordenada, desorientada, complicada e infeliz. De outra forma, não teríamos esse tipo de pergunta. Aqui eu quero trabalhar com você isso nesses próximos minutos. Na verdade, onde é que podemos encontrar uma resposta para isso? Para estas questões? Se você está sofrendo, você pergunta, afinal, o que é o sofrimento? Por que sofremos? E como alcançar essa felicidade? O que posso fazer nessa direção? E você vai em busca de uma resposta, tentando encontrar na filosofia, na psicologia, na religião. Aqui eu quero lhe convidar a uma investigação mais cuidadosa sobre isso. Eu quero primeiro lhe fazer uma pergunta: será possível realizarmos isso sem a ajuda das pessoas? Porque quem são essas pessoas que podem nos ajudar a resolver um problema que, na verdade, está dentro de cada um de nós mesmos? Quem é esta pessoa envolvida nesse problema? Quem é esta pessoa que pode nos ajudar? Aonde se encontra esse problema? Será que ouvindo alguém podemos, de uma forma definitiva, ter o fim para esse sofrimento e ter esse encontro com a felicidade? A verdade sobre isso é que já há milênios estamos tentando fazer isso e não tem funcionado. Nossas perguntas aqui, elas são apenas para nós investigarmos a verdade do que isso representa. Nós temos que compreender algumas coisas básicas em nossas vidas. A primeira delas é, sim, essa questão do próprio comportamento, das nossas ações. Agora, é necessário que compreendamos a origem dessas ações e desses comportamentos. Quando nós nos aproximamos para investigar aquilo que tem sido nossas vidas, nesses comportamentos, nessas ações, nós iremos perceber uma coisa muito simples. Nossas ações, assim como nossos gestos, nosso comportamento, nossos sentimentos, nossas emoções, a forma de lidarmos com pessoas, com situações, com representações de desafios que surgem a todo momento diante dos nossos olhos, aqui em nossas vidas, a forma que temos de entrarmos em contato com isso tem naturalmente o pensamento como o elemento principal de tudo isso. São os pensamentos em nós que estão sempre determinando nossas ações. Não temos como fugir das ações. A vida, ela consiste em ações. Falar aqui é uma ação, ouvir é uma ação, gesticular é uma ação,
A vida inteira consiste em ações. Nós estamos o tempo todo, a todo momento, nos comportando na vida de relação com pessoas, com situações, através das ações. E essas ações, elas nascem desse pensamento. Assim, se queremos descobrir a origem, a raiz de todo o sofrimento, a presença desse sofrimento, pelo que ele está sendo determinado, nós teremos que, infalivelmente, nos depararmos com essa questão do pensamento. E se queremos descobrir o que é esta ausência da felicidade, nós também temos que investigar a verdade sobre o pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento é uma coisa muito simples. Ele é uma resposta que temos nesse momento para o desafio de uma dada ação presente. Uma ação é requerida nesse momento, e esse é o desafio, e responder a esse desafio requer um pensamento sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre como fazer. Então, o pensamento tem determinado nossas ações. E essas ações que nascem naturalmente do pensamento, elas estão determinando a qualidade de vida que temos. Então, aqui, nesse trabalho, nós estamos sinalizando com você o despertar da sabedoria. Esta sabedoria consiste em viver a vida que, como estamos colocando aqui para você muito claramente, consiste de ações, de comportamentos, viver esta vida de uma forma inteligente. A questão aqui é que o pensamento, ele é o elemento que temos para essa ação, mas o pensamento, ele é completamente inadequado. O ser humano, ele está em sofrimento porque o seu comportamento e a sua ação, que é resultado do pensamento, tem se mostrado esta ação e comportamento abalizada no pensamento de uma forma inadequada. Tudo isso porque não investigamos o que é o pensamento. Nós vamos aqui, passo a passo com você, descobrir essa questão. Por que falhamos em nossa ação, em nosso comportamento? E o resultado disso é o sofrimento. Porque as nossas ações, que nascem do pensamento, estão nascendo da memória. O que são essas memórias? São lembranças. Quando nós precisamos dirigir um carro, nós precisamos do conhecimento. Precisamos da lembrança, precisamos da memória. Quanto maior for a eficiência desse conhecimento e dessa memória, e de toda essa experiência adquirida ao longo do tempo, melhor será a nossa eficiência para dirigir esse carro. Isso vale para tudo em nossas vidas. Então, num certo nível, o pensamento se faz necessário, o conhecimento se faz necessário. A prática, que é resultado da experiência passada, se faz necessário. Mas aqui no que diz respeito à vida, a esse movimento dinâmico, vivo, que requer uma ação nova, esse é o assunto aqui com você, esta ação nova, porque apenas dentro de uma ação nova se torna possível uma vida livre desta condição de ação que produz sofrimento. Porque é uma ação que está nascendo do pensamento que vem do passado. Então, num certo nível, vamos esclarecer isso, num certo nível, precisamos do conhecimento, da experiência, da memória e do pensamento, para funcionarmos tecnicamente nesse mundo, de uma forma eficiente, nessa relação com a vida prática, com a vida objetiva. Mas notem
Onde falhamos, onde fracassamos? Por exemplo, em nossas relações com as pessoas. O conhecimento, a experiência, o pensamento, a memória tem criado problemas. Por exemplo, na minha relação com alguém que conheço, o que tenho dessa pessoa é um conjunto de opiniões, de crenças, de julgamentos, de avaliações. Então, o meu contato com ela é um contato já pré-estabelecido por uma imagem que eu tenho dela e que ela tem de mim. Nesse contato, notem que coisa interessante nós temos aqui. Nós temos um contato entre duas imagens. Essas duas pessoas que se encontram, eu e a esposa, eu e o filho, eu e o patrão, esse eu que eu sou, que vejo estar presente nesse contato, ele é uma imagem para o outro, e para mim mesmo, esse mim, esse eu, também não passa de uma imagem. A ideia que faço sobre quem sou é uma imagem sobre quem acredito ser. Esse outro também tem uma imagem sobre quem ele acredita ser. E assim há um encontro entre duas imagens. Essa autoimagem em mim também tem uma imagem sobre quem ele é, sobre tudo que já passei, já vivi, já experimentei, já descobri dele ou dela, e vice-versa. Então, nossas relações mútuas são relações que estão assentadas num fundo que é basicamente passado, memória. E esse encontro é um encontro de conflito, de contradição, de medo, de busca, de preenchimento, de satisfação. É a busca da realização mútua, um no outro, mas ambos consistem de imagens que estão separadas, autocentradas nelas mesmas. Então, nisso consiste todo o conflito do ser humano. Então, aqui nós temos o que é o sofrimento. O sofrimento é essa relação desse eu com o outro, desse eu com o mundo, desse eu com a vida, desse eu que é uma imagem com ele mesmo. Então, todo o sofrimento do ser humano consiste nessa condição. Então, nós temos aqui o pensamento, a experiência, o conhecimento, a memória, num lugar completamente não só desnecessário, como disfuncional. Então, toda a nossa confusão interna resulta desta insanidade psicológica, desta condição de vida centrada nesse eu, nesta ego-identidade. Então, do ponto de vista objetivo, prático, no que diz respeito a lidar com assuntos práticos, como conhecer o endereço de alguém ou buscar uma informação técnica ou ter uma informação baseada num conhecimento, e tudo isso faz parte da memória e é algo prático e objetivo para exercer uma profissão, para falar uma língua, para poder conhecer algo aqui do mundo objetivo, deste mundo que eu tenho chamado de sonho de mundo, ok? Mas do ponto de vista psicológico, nós estamos carregando uma imagem sobre nós mesmos. E essa imagem está magoada, ofendida, ferida, se sentindo menosprezada, diminuída pelo outro. O outro está centrado nele próprio, ocupado com ele mesmo, fazendo uma imagem desse mim, que eu acredito ser,
e aparentemente sensível a essa dor que sinto, mas ele não tem a menor ciência da própria dor presente nele próprio. Então, a nossa vida psicológica de relações, a nossa vida em relação com o outro, tendo por princípio esse fundo de conhecimento, experiência, memória, que é pensamento, é sofrimento. Então, por que sofremos? Porque estamos vivendo nesse eu. A pergunta, como alcançar a felicidade? Não é possível. Porque não há felicidade dentro desta condição, que é a condição do eu, deste ego, deste sentido de identidade separada, com a sua autoimagem, com suas crenças, com suas orientações de ideias, de opiniões, de julgamentos. Então, nós precisamos de algo aqui. Precisamos de uma ação nova nessa relação com o mundo, com o outro, com a vida. O ponto é que não podemos ter isso enquanto esse sentido do eu permanecer, enquanto esse sentido de identidade permanecer presente. O ponto é que esse sentido de um eu presente, de uma pessoa presente, é uma ilusão, mas uma ilusão que se afirma como sendo uma verdade a todo momento. Então nós carregamos esse sentido de identidade presente, que é a identidade do eu. Então, do ponto de vista da vida acontecendo, nesse momento não conseguimos corresponder à vida, acolher esse instante, esse desafio de uma forma completa. Então, as nossas ações nesse contato com a vida, com o mundo, com o outro, nossas ações são ações incompletas, porque nascem desse pensamento que não condiz com a realidade, mas condiz com um conjunto de crenças, de preconceitos, de imagens, de imaginações. Aqui a pergunta é: será possível uma vida nova, um sentir novo, um pensar novo, uma resposta nova nesse encontro com a vida, com ele, com ela? Será possível um cérebro quieto, silencioso, que está numa relação agora, dentro desse instante, desse momento, sem qualquer imagem? Porque é isso que está contribuindo sempre em nossas vidas para essa condição de sofrimento. Se estamos psicologicamente nos sentindo magoados, aborrecidos, chateados, entristecidos, tediosos, em angústia, carregados de medo, se isso está presente dentro de cada um de nós, nossa relação com o outro será uma relação nessa qualidade, nesse formato, dessa forma. Se estamos inquietos, será esta a inquietude presente em nosso contato com o outro, com a vida, com o mundo? Então, estamos sempre dentro desta condição. Tudo isso está ocorrendo porque nos falta algo que eu quero tocar aqui nos próximos minutos com você. O que está nos faltando para o fim desse sofrimento, e agora você compreende, desse psicológico sofrimento, desse egóico sofrimento, o que está nos faltando é a ciência da compreensão desta consciência, daquilo que nós chamamos de consciência em nós. Quando dizemos que estamos conscientes, na verdade, nós estamos, sim, sobrecarregado de imagens, de crenças, de opiniões, julgamentos, e tudo isso carrega sentimentos, emoções e sensações muito particulares
para este eu, para este ego, para esta autoimagem. Então precisamos investigar a natureza dessa consciência. Por que é que nós nos conduzimos assim? Por que é que desde a infância temos cultivado esta qualidade psicológica de ser, este ser psicossomático que demonstramos ser, que parecemos ser, que é o eu, o ego? Por que tem sido assim desde a infância? Porque estamos programados para viver assim. Nós estamos mecanicamente, psicologicamente, programados para nos comportarmos desse jeito, numa relação com esse mim, que é uma imagem que tenho de mim próprio, nesta relação com essa imagem que tenho desse eu, que acredito ser, com o outro, que acredito estar ali diante de mim, também sendo uma pessoa, e tudo isso não passa de imagens, de quadros de imaginação que o cérebro tem como sendo algo real. Então, a nossa condição psicológica de vida é uma condição no ego de um sonho construído por esta falsa identidade, que é o eu, por este centro ilusório, que é o ego. Então, estamos vivendo numa qualidade de sonho, onde a nossa visão da vida, do mundo, do outro, de nós mesmos e de nossas crenças, e uma dessas crenças é a crença em Deus, tudo isso faz parte daquilo que o pensamento tem produzido, tem construído. Há sim uma realidade divina, que é a realidade de Deus, mas ela não está dentro desse sonho. Assim como o outro é uma realidade, mas não é uma realidade dentro desse sonho, que é o sonho do eu, assim como há uma verdade aqui, mas essa realidade, essa verdade não é a verdade desse eu, é a própria realidade única, que é a realidade de Deus. Só há Deus, essa é a única realidade. Mas não temos ciência disso por estarmos vivendo dentro deste sonho de mundo, onde nossas ações que nascem do pensamento, da experiência, da memória e de todo esse conhecimento, o que não passa de um condicionamento cultural, social, político, religioso e também particular deste corpo-mente que já tem 25, 30, 50, 70 anos. Tudo isso está dentro de uma ilusão. Aqui o nosso trabalho está nesta aproximação da verdade do autoconhecimento, porque é a compreensão desta consciência que acreditamos ter, que é esta consciência do eu, a compreensão desse movimento que nós acreditamos ser aquilo que somos, a visão desta consciência. Esta consciência é uma consciência mental, é essa consciência do eu, é a consciência do ego. Então, a verdade do autoconhecimento é a forma de nos aproximarmos para investigarmos a natureza do eu, a natureza e a estrutura desta consciência do eu, desta consciência egóica, desta consciência mental. Observar todo esse movimento interno, todo esse movimento de construir imagens, de sustentar esse condicionamento. A imagem que eu tenho de quem sou e a imagem que eu tenho dela ou dele, ou das situações à minha volta. Perceber todo esse jogo da consciência egóica, todo esse movimento interno ilusório do eu, desta condição psicológica, desse padrão de repetição psicológica. Precisamos de uma aproximação do autoconhecimento, precisamos da verdade, da revelação do eu, desse mim. Nesse sentido,
psicólogos não podem me ajudar, os filósofos não podem me ajudar, os sacerdotes não podem me ajudar. É necessário uma autodescoberta, uma aproximação desse olhar direto para aquilo que se passa aqui e agora, dentro de nós mesmos. Ninguém pode fazer isso em nosso lugar. Precisamos aprender a arte de olhar para todo esse movimento do eu, do ego, como essas imagens são construídas, como elas são sustentadas, como se desfazer desse sentido de identidade pessoal dentro dessa experiência. Então, nesse momento, nós começamos a lidar com a vida nesta ação de uma forma objetiva, prática, funcional, mas não colocamos esse elemento que é o elemento eu, ego, essa autoimagem, agora presente, de novo e de novo, em nossas relações. Então, há um fim para esta condição psicológica, que é a condição do eu, do ego, nesse contato com a esposa, com o marido, com o patrão, com os filhos, com a família, com os conhecidos e os desconhecidos, com o mundo à minha volta, porque esse senso do eu não está mais presente, ele está sendo visto, ele está sendo investigado, ele está sendo descoberto. A clareza que nasce desse autoconhecimento desfaz com essa ilusão, desaparece com essa ilusão do eu, e quando isso desaparece, o sofrimento desaparece. Essa condição psicológica, o sentido de alguém presente nessa experiência, na relação com o que acontece, com as situações, com as circunstâncias, com o outro, a ciência de todo esse movimento psicológico, de construções de imagens, imagens que vêm do passado, produzindo culpa, arrependimento, alguma forma de autodepreciação, a ciência do movimento do pensamento interno, a visão de tudo isso é a visão do eu, e a clareza desta verdade, do autoconhecimento, põe fim a essa condição psicológica de ser alguém no viver, na vida, na experiência, e isso é o fim do sofrimento. Então, não se trata de como alcançar a felicidade, mas sim de tomar ciência da verdade desse eu, e isso é o fim para o sofrimento. Quando esse sentido do eu não está, algo novo está presente, há uma realidade presente, desconhecida, é a luz do próprio ser. Aqui entramos em contato pela primeira vez com a real consciência, não mais essa consciência do eu, do ego, mas a verdade da consciência divina, a consciência do ser. Na verdade, é ser, é consciência, e essa consciência é felicidade. Essa é a natureza divina, presente agora, aqui. Então, o resultado desta clareza, nesta verdade do autoconhecimento, algo que ocorre juntamente com a arte da meditação, e aqui no canal temos falado muito sobre a beleza e a importância da arte da real meditação e também do que é a verdade do autoconhecimento. Me parece que ficou claro aqui, não é o autoconhecimento como é colocado na filosofia ou na psicologia ou em alguma prática no sentido de um autoaperfeiçoamento. Aqui estamos falando de uma aproximação da investigação da natureza ilusória do eu. Assim, temos uma aproximação também desta real meditação de uma forma vivencial e prática. Nós temos 2 playlists aqui no canal trabalhando isso com você.
Então nós temos assim o fim para o sofrimento e a verdade da felicidade se revelando como sendo a natureza da própria real consciência, da verdadeira consciência, que não está mais nessa condição de sonho, de uma existência separada, de um eu separado, vivendo nesse padrão de dualidade. A realização do seu ser é a ciência da constatação da verdade, de que Deus é a única realidade presente. Assim, esse é o assunto com você aqui dentro deste canal. Se isso é o que faz sentido para você, fica o convite. Vamos trabalhar isso juntos, ok? Então você coloca aí, já deixa o seu like, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. E eu quero lembrar você também, aqui na descrição do vídeo nós temos o nosso grupo no WhatsApp, onde temos a oportunidade de nos aproximarmos do grupo e conhecermos os nossos encontros também online, fora desses encontros aqui. Então nós temos encontros também online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aí o convite e a gente se vê, ok? Valeu pelo encontro. Até a próxima. Na relação com as pessoas, o que nós esperamos delas é aquilo que elas possam nos dar para nos preencher, fazendo com que nós sejamos pessoas felizes, com base no que elas têm para nos dar. Essa posição é uma posição profundamente egóica.